Todos nós somos negociadores. Bons ou ruins, todos nós estamos negociando em algum momento. Seja o marido casado que descobre que as negociações não pararam. E aquilo que ele começou na amizade, no namoro, está se repetindo, repetindo, repetindo. É como se a todo momento uma esposa quisesse sair para comer fora, ir no shopping, etc. Comprar um sapato, uma bolsa, um vestido. E o marido só quer ficar em casa e assistir o jogo do seu time. Às vezes é o pai negociando com o filho e o filho quer um videogame. E o pai quer colocar o filho, enfim, para praticar alguma arte marcial, seja jiu-jitsu ou algo do tipo. Ou então quer que o filho invista em outra coisa. E nessa negociação o pai tenta convencer o filho de que não tem como ter as duas coisas. Não tem como ter as duas coisas. Você escolhe ou o videogame ou aquilo que eu acho melhor para você. Então todos nós estamos negociando, seja no âmbito familiar, seja na política, seja em todos os lugares. E a grande hipocrisia e negociação ruim, negociadores ruins, é querer tudo e não conseguir nada. É querer tudo e não conseguir nada. Pense da seguinte forma. Se por um lado existem negociadores ruins, é interessante pensar no que eu falei no último vídeo, que é a tese argumentativa do Chesterton, o grande Chesterton. Para Chesterton, aquele que desiste de viver, eu diria que para Chesterton, essa pessoa é um negociador horrível, é o pior dos negociadores. Porque para Chesterton, segundo a sua filosofia contra o suicídio, contra as pessoas desistirem de viver, para Chesterton, esse grande debatedor, grande escritor, para ele, até a maioria das práticas sem virtude, como roubo, assassinato, etc., até essas práticas se tornam virtuosas se comparadas com aquele que desiste de viver, aquele que pratica o suicídio. Pense comigo em uma mulher que tenta roubar o marido de outra mulher. Uma mulher solteira que tenta seduzir um homem casado. Ela manda mensagens, ela faz ligações, ela elogia. E às vezes ela tenta achar uma brecha para fazer algo mais intenso, etc. E ela permanece do lado desse homem com a amizade que para esse homem ele já está entendendo o que ela quer. Mas ela não deixa as coisas muito claras porque ela primeiro quer esperar uma demonstração desse homem casado, de que é possível haver adultério, etc. E essa mulher elogia, seduz, se veste, se arruma para chamar a atenção desse homem. E de repente esse homem dá a entender de que ele não quer continuar casado ou quer praticar o adultério. Ele diz, o meu casamento está muito ruim, etc. Ou ele xinga a sua esposa atual, ele a ofende, fala mal dela. Então, a mulher que quer praticar o adultério percebe que é o momento dela avançar um pouco mais, né? Na negociação, entre aspas. Na negociação. E ela marca um encontro, chama para um motel, para um hotel, chama para sua casa. Gostaria de vir conversar comigo? Você parece estar tão triste, né? Quer vir me ver ou algo do tipo? Ou então ela vai e pratica algo muito mais ousado, dizendo claramente suas intenções e propondo para esse homem práticas sexuais ou qualquer outra coisa. Para Chesterton, essa mulher que está tentando roubar
o marido de outra mulher, essa mulher é virtuosa, é melhor se comparado com a mulher que pratica suicídio. Ou vamos pensar aqui num caso hipotético. Digamos que o mundo acabou, caiu bombas nucleares em todos os países e virou um caos e morreram milhões e milhões de pessoas. Um caso hipotético. E sobraram apenas 4 pessoas em toda a humanidade. 4 pessoas. E essas 4 pessoas estão numa ilha deserta. Não tem muito alimento. Talvez o que eles vão encontrar para alimentar é aquilo que eles pescarem, água de coco e algumas plantas e algumas coisas que eles acharem que for comestível. Eles estão praticamente nus, sem roupa. Calças rasgadas, camisa rasgada. E tem 4 pessoas nessa ilha, as últimas pessoas da humanidade. Um homem e 3 mulheres. Vamos criar um caso hipotético aqui. Uma mãe e 2 filhas. Para Chesterton, se esse homem cometer suicídio, ele é pior do que um homem nessa mesma situação que fizesse sexo forçado à força, porque ele é homem, ele é mais forte. Para Chesterton, o homem que fizesse sexo com essas 3 mulheres, essa mãe e as 2 filhas ao mesmo tempo, ele é melhor, ele é moralmente superior a um suicida. Por quê? Porque o suicida, ele insulta essas 3 mulheres. O suicida, ele está insultando essa mãe e essas 2 filhas. O suicida está dizendo, não vale a pena tentar estuprá-las, tentar fazer sexo com elas, nem tentar seduzi-las de uma forma romântica, lenta, paciente, elogiando, estando presente. Quem, sei lá, achar alguma flor nessa ilha, entregar uma flor e dizer, seu cabelo está lindo. E deixar a própria imaginação da mulher criar uma oportunidade para elas ficarem nuas. Já estão quase nuas, né? Ficarem nuas e fazerem sexo com esse último homem da Terra. Para Chesterton, o suicida, nesse caso ou em qualquer outro caso, ele é pior que o estuprador, pior que o imoral, pior que o adúltero, pior que aquele que seduz e rouba o sexo das outras pessoas. Porque o suicida insulta todos os peitos, todas as bundas, todas as vaginas, todas as mulheres do mundo, porque o suicida diz, não vale a pena nem roubar o corpo dessas mulheres. Porque o suicida é o pior tipo de negociador. E falando de negociação, quantas pessoas, tanto nas suas famílias quanto na política, querem negociar para ganhar 100% e no final não conseguem nada. Nada. Dizem que a negociação, os bons negociadores, não são aqueles que conseguem tudo o que querem. São aqueles que costumam pedir grandes coisas, tentar grandes vitórias e conseguem 50%, 40%, 30%. Mas pense comigo, 50% de algo que você levou a 200% já não é uma grande coisa. É muita coisa. 50% de algo que você queria e elevou a 300%, 500%, 20% disso, 10% disso, já não é muita coisa. Então, uma das características dos grandes negociadores, bons negociadores, é o exagero. É quererem muito. É desejarem coisas grandes. É como se, na negociação, por exemplo, na área dos relacionamentos, uma pessoa sabe que ele não vai conseguir rapidamente coisas grandes. Como ele está negociando, ele pede logo algo muito difícil. Algo, digamos assim, que a pessoa dificilmente vai conseguir fazer rápido. E ele pede logo algo 200%, 300%.
e talvez ele consiga 40, 20. Seria como se um negociador falasse, digamos assim, numa situação que quer que uma pessoa seja seu escravo ou algo do tipo. A pessoa, não, mas isso é impossível e tal, escravidão é algo errado, é algo errado. Eu posso só falar com você e ser seu amigo? Na verdade, desde o princípio ele estava querendo só isso mesmo. Amizade e conversa. Mas como ele exagerou no início da negociação, ele conseguiu algo pequeno no final. Porque um bom negociador é aquele que não quer tudo sempre. Não quer vitória completa, esmagadora, definitiva e acachapante de 100%. É aquele que se contenta com pequenas vitórias. E às vezes, por começar a negociação exigindo grandes coisas, ele consegue pequenas coisas no final. Olhe para a política. Vamos pensar um pouco sobre negociação em termos de avanços em pautas e em ideias. Uma das características de quem ganha as eleições é nomear pessoas que estão alinhadas com a sua ideologia, salvo as raras exceções ou frequentes casos onde para se ganhar no segundo turno, se negocia cargos importantes. E acredito que aqui que mora o grande problema de muitos países e muitos lugares. A pessoa negocia um cargo de chefe de polícia, chefe disso, chefe daquilo, para ganhar as eleições no segundo turno, etc., para ganhar isso ou aquilo. E quando ele começa a sua administração, ele começa o seu governo, ele tem dentro do seu governo pessoas que vão tomar decisões contrárias ao rumo que ele está caminhando. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Digamos que uma cidade tem um monte de camelô, de vendedores de produtos falsificados, etc., produtos mais baratos, como é comum em quase todos os lugares do mundo. A gente não pode ignorar essa realidade. Por exemplo, as pessoas raramente hoje têm um computador com o software original, Windows original, o pacote do Microsoft Office original. Porque uma família que ganha 2 mil, 3 mil reais por mês não vai pagar 700, 800, 900 reais nessas coisas. Pensa nos videogames. Quanto que custa os videogames originais? O Xbox original e a internet para jogar esses jogos online, etc, etc. Tudo isso, se a gente for olhar, quanto custaria para qualquer família comprar tudo isso original? Custaria cerca de 8 mil, 10 mil reais por aí, tudo original. E se for pensar também no preço de cada jogo original, é 200, 300 reais, 100 reais. E esses camelôs, esse sistema paralelo, digamos assim, oferece o mesmo produto, às vezes com a qualidade inferior. Mas você gasta 5, 10 reais, 20 reais, 15 reais por cada jogo. E o original custa 100, 200, 300. Aí, como Jesus Cristo mesmo disse, um reino dividido não pode ficar de pé. Aí ganhou a eleição. Eu vejo isso acontecendo de muitos e muitos anos. É a mesma coisa que se repete, se repete, se repete. A pessoa ganha a eleição, nomeia alguém que disseram que era bom, que era melhor para o país, para a cidade, para o governo, etc., estado. E essa pessoa começa a colocar em prática a sua ideologia, a sua visão de mundo. E na cabeça dele tem que acabar com todos os produtos piratas da terra. Porque fazendo isso o salário dos policiais vai aumentar, o salário vai mudar, se começa a combater a corrupção com produtos falsificados. Essa é a cabeça dele, a filosofia dele. Aí ele começa a prender vendedor de fruta na rua porque você não tem documento, você não tem alvará, ele começa a pedir para todo mundo documento, comprovante, nota fiscal, e ele é o psicopata da nota fiscal, né? Tudo ele quer a prova, ele quer os dados, ele quer o número. E ele está na chefia de um monte de outros policiais e ele diz que agora a diretriz é fechar todos os comércios que não está 100% regularizado e tudo original.
Aí eu fico pensando, se nós formos olhar para o mundo do crime e tal, a pirataria, essas coisas, como uma negociação, será que nós vamos chegar em algum lugar? Porque na minha cabeça, um bom governo, uma boa gestão, não é o governo que promete o céu na terra. Não vai ter mais nenhum videogame pirata. Não vai ter mais nenhum computador com sistema operacional pirata. Tudo original, tudo perfeito, tudo certinho. Quem promete isso é um mentiroso. Porque eu ainda quero conhecer o economista ou o homem inteligente da área da política que vai conseguir resolver esse problema para oferecer computador, videogames, tecnologias, etc. original por um preço possível de se pagar. Ainda eu quero conhecer essa pessoa que consegue encaixar essa conta. Porque eu acho que não existe. Não existe uma pessoa que possa oferecer um computador para um jovem ou para uma pessoa fazer uma faculdade, fazer o seu TCC, estudar, acessar a internet, imprimir trabalho, etc, etc. Que seja completamente original e acessível de acordo com a sua classe social. A conta não fecha. É como se o governo falasse assim, vamos dar a faculdade de graça, ok. Vamos democratizar essa palavra. Né? Vamos democratizar o ensino superior, ok. Mas o ensino superior, historicamente, economicamente, é um ensino de classe média alta. É um ensino que, quando você democratiza, você destrói a profissão, você abaixa o seu valor de mercado, você faz com que, como em Cuba e outros lugares, pessoas tenham formação superior, programas mais médicos, etc. Medicina, pedagogia, e isso não tem valor nenhum. Porque tudo que o governo tenta centralizar, controlar, ele perde valor. Porque eles não está lidando com as regras de mercado capitalistas e a ordem natural dos preços, etc. Mas, dito isso, veja, será que as pessoas não estão tentando, com o mundo do crime, da pirataria, das coisas originais, até das profissões, será que as pessoas não estão tentando fazer uma negociação impossível de se ter tudo? Será que, novamente, na negociação as pessoas não estão vendo que um governo bom, um governo aceitável, seria um governo que, vamos colocar algumas metas aqui, 0 de roubo, 0 de assassinato e 0 de roubo de celular. Vamos criar aqui um governo ideal, um governo bom, um governo que atende ao povo. Esses 3 objetivos. Não rouba celular de ninguém, não mata ninguém e não invade propriedade, não rouba casa, nem carro, nem moto, nem nada de ninguém. Aí às vezes eu acho que na negociação o governo ou algumas pessoas, elas querem coisas grandes demais. Me espanta ver comunista triste porque rico está sendo roubado. Quando a gente vê o crime organizado não matando ninguém, não roubando ninguém, não roubando celular, e tentando achar formas de ganhar dinheiro, tem gente que acha que nessa negociação conseguir 100% de êxito é uma grande estratégia. Me espanta realmente pessoas tristes vendo gente da Faria Lima e ricos sendo roubados ou extorquidos, não sei, pelos grupos, enfim, que pararam de roubar, pararam de matar, pararam de roubar celular, mas agora estão ganhando dinheiro de outras formas, tentando trabalhar, etc, tentando investir, comprando empresa, comprando isso, comprando aquilo. Aí eu me pergunto, o que essas pessoas querem? Elas querem uma vitória definitiva, acachapante e total, esmagadora contra o mundo do crime? Para eles já não é uma grande vitória de negociação o mundo do crime parar de roubar, parar de matar, parar de roubar celular, parar de roubar carro, moto, parar de ameaçar pessoas, etc. Se a gente fosse considerar uma negociação, se a partir de hoje todos os criminosos do Brasil nunca mais matarem ninguém, nunca mais roubarem ninguém, nunca mais roubarem um celular, nunca mais roubarem uma moto, nunca mais invadirem uma casa, se o mundo do crime a partir de hoje nunca mais fazer essas coisas, mas tentar procurar outra forma de sobreviver e ganhar dinheiro, eu acho que esses negociadores vão querer
ir atrás dessas pessoas para, de alguma forma, tirar o ganha-pão deles, fazer eles não terem dinheiro para, sei lá, alimentar suas famílias, seus pais, mães, avós, não sei. Parece que é a mesma questão, sabe? É os negociadores ruins, é os negociadores que querem tudo. É os negociadores que falam, não, vamos reduzir a pirataria a zero. Vamos aumentar a fiscalização, cobrar imposto. Mas vamos aumentar os olhos dos fiscais para banir todos os produtos piratas. Aí eu pergunto, será que na sua própria família, seja do juiz, seja do policial, seja de um militar, seja de quem for, será que na própria família dessas pessoas não tem algum produto pirata? Não tem algum computador craqueado com aquele jeitinho brasileiro? Ó, tem original, mas tem esse aqui que custa só R$100, hein? Por R$100 faz tudo. Chega um cara aqui com um pendrive, e nesse pendrive tem todas as empresas, tudo que você precisa. Ele só enfia o pendrive lá no seu computador novo, com peça da China, peça de um monte de lugar, né? Também as peças, o hardware, a peça física, a parte física, também não é lá tudo original, né? Mas tem um preço aqui baratinho. Que isso? Como que um juiz, um policial, um promotor, alguém tão importante como o senhor, vai entrar numa loja suja dessa, Americanas, ou sei lá o que? Como que você vai entrar no próprio site da Microsoft para comprar um pacote do Office, Word, Excel, etc. Eu imagino que às vezes muitas decisões, muitas tabelas são feitas no Excel pirata, falsificado, para punir outras pessoas. Eu acho que existe essa ironia no mundo. A pessoa usa um Excel pirata falso para punir outras pessoas. Que irônico. Então, acho que em termos de negociação, talvez nós tenhamos os piores negociadores em vários países, porque eles colocam na liderança da polícia ou na liderança disso, daquilo, pessoas que vão ir contra tudo que seria inteligente para os interesses do povo. E às vezes com teorias econômicas estranhas e às vezes não pautadas na realidade. Essas pessoas acham que têm razão. Então a minha recomendação é que antes de começar qualquer governo, seja de prefeitura, seja do que for, faça reunião pessoalmente com todas as pessoas que você nomear para todos os cargos. E questione por que você está fazendo isso. Por que você está caminhando nessa direção. Por que você está batendo em vendedor de fruta, de bolo, de salgado na rua? Por que você está batendo nos feirantes? Por que você está prendendo eles? Por que você está fazendo isso? De onde vem essa ideia sua, essa filosofia sua de negociação, de visão econômica, visão jurídica? De onde você tirou isso? Que isso é bom, que isso vai chegar a algum lugar? O que tem na sua cabeça? Porque às vezes eu acho que se nomeia pessoas porque negociou no segundo turno com um partido tal, com um grupo tal, e colocou aquela pessoa lá e ninguém vai falar com ela. Deixa ela trabalhar livre e tal, ninguém incomoda ela. E às vezes uma reunião, uma conversa direta, poderia mostrar para a pessoa que, olha, esse não é o caminho. Esse caminho, ele é ilógico, ele é racional, ele é contraproducente. É loucura. É loucura. E se a pessoa estiver disposta a negociar, ela vai falar, não, mas eu estou fazendo isso porque eu estudei de acordo com o livro tal, esse é o melhor caminho, de acordo com o jornalista tal, o estudo tal, esse é o melhor caminho. Aí você vai argumentar, ok, mas o melhor caminho para quê? O que você quer? Qual que é a sua real dor, seu real problema? É os policiais não conseguirem comprar um videogame original para o seu filho? Um tênis original? Conseguirem comprar um computador original? Por isso que você sai por aí prendendo todo mundo que vende produtos sem nota fiscal, falsificados, etc., quer colocar tudo na cadeia, quer prender tudo? É por isso que na sua cabeça, se acabar com a pirataria, vai ser mais fácil comprar os produtos originais por um preço mais barato. É só esse o seu argumento. Mas veja comigo, a sua dor é real. Você quer que o salário do policial tenha maior valor, você quer ter mais poder de compra, você quer que o seu salário aumente. Mas tem outros caminhos para atingir o mesmo objetivo, esse não é o único caminho.
Aí você vai argumentando, até ter um time inteiro da prefeitura, do estado, seja de onde for. Um time inteiro que pensa, não 100% igual, porque isso é impossível, mas que pensa relativamente diferente e não fica um contra o outro, um destruindo o outro. Como Jesus Cristo disse, um reino dividido não pode ficar de pé. Então é necessário haver reuniões, negociação. E negociação inteligente. E direta ao ponto, como um marido casado e uma esposa que ficam brigando. E a pergunta inteligente que pode resolver todos os problemas é essa pergunta. A pergunta de um marido que fala: qual que é o problema? A esposa não quer falar, ele fala: é porque você quer um filho, etc, e eu não quero. Então, às vezes, nós temos que simplesmente ir direto no ponto, na questão, e perguntar para quem está jogando no time do contra, fazendo, parece que as coisas darem errado, etc, de propósito, e perguntar qual que é o problema real. Por que você está fazendo tudo contrário àquilo que você sabe que eu faria? Por que você parece que está atrapalhando de propósito? Está atrapalhando de propósito. E negocia. E a pessoa apresenta seus argumentos, você fala: não, mas tem esse caminho também. Não, mas o seu objetivo ele é nobre, ele é justo, a sua causa é justa, mas se você fizer primeiro isso que você quer, vai gerar esse problema, vai gerar esse outro problema, e você vai ter mais 2, 3 problemas. Tem certeza que esse é o melhor caminho? E assim negocia, conversa, até chegar numa boa negociação. Então pense nisso, às vezes muitas pessoas querem tudo e termina não tendo nada. Enfim, pensa nisso.